Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a um vídeo um pouco diferente que eu vou fazer aqui no canal. E é um vídeo assim que, sem roteiro, mas obviamente eu sei o que eu vou falar. E esse vídeo aqui, o objetivo é motivar você através da minha história, as dificuldades que eu passo, né? Porque uma coisa que a gente sabe nas redes sociais é que a vida de todo mundo parece perfeito, né? Ou as pessoas aparentam perfeição nas redes sociais. E eu, como estou envolvido nesse meio há 6 anos, como empreendedor, empresário digital, enfim, eu sei muitas pessoas que parecem que têm a vida perfeita na rede social, mas na verdade são cheias de problema e não falam sobre isso. E vão piorando, piorando, piorando. E o ponto aqui é, muita gente hoje vê meu Instagram, vê que eu, enfim, saio, faço o que eu gosto, tenho a minha liberdade financeira, geográfica, eu lutei muito para conquistar isso. Com a minha habilidade como programador, também como empresário, obviamente eu tenho que saber administrar. Mas eu quero que você entenda que eu passo por dificuldades, muitas dificuldades. E eu vou completar 30 anos agora, a Dunk Code vai fazer 7 anos, a EAD vai fazer 6 anos, e é claro que a gente tem nossas outras soluções. Então é uma longa jornada, sabe? Eu não vou mentir, eu conquistei muito mais do que eu esperava agora, porque eu vou completar 30 anos em 25 de maio, muito mais do que eu esperava antes dos 30, mas mesmo que eu não tivesse conseguido conquistar o que eu queria, eu pelo menos tentei, sabe? E aqui eu já vou logo de cara falar um negócio. Uma coisa que eu tenho, e eu sou diagnosticado com isso, é toque, né? Inclusive quem faz parte do meu grupo de mentoria, o que eu fico muito feliz, que as pessoas confiam em mim, que a gente faz reuniões semanais. Caso você tenha interesse, o link tá, acho que tá eu não sei se vai estar na descrição desse vídeo ou tá no vídeo anterior, porque é um grupo mais fechado, mas tá o link em algum vídeo. Muitas pessoas entram na mentoria e eu fico muito feliz que entram pessoas desde que estão buscando formas de como decolar a sua carreira como programador, empresário, a gente tem de todas as faixas etárias ali, mas também tem pessoas que vêm buscar ajuda, né, às vezes pessoal, querendo a minha ajuda, porque vê meu Instagram, vê as coisas motivacionais que eu faço, e é muito interessante isso, porque na mentoria eu já havia falado isso, que eu não sou perfeito, eu sou cheio de problema, sabe? E eu sei que muita gente deve ter entrado no vídeo hoje, principalmente pessoas que não gostam de mim, hater, o que é completamente normal na internet, esperando que eu fosse me fazer de vítima ou falando assim que os meus problemas hoje são problemas e que me acabam comigo, mas a verdade é que sim, eu tenho toque, eu sou diagnosticado com toque, o meu toque acaba... se eu não, por exemplo, não faço o tratamento correto dele, eu já vou falar do tratamento e onde tudo isso se relaciona à área de tecnologia e empreendedorismo, administração em geral, como é que isso funciona na minha vida, né? Então, basicamente o toque eu tenho, muita gente acha que toque às vezes tem que fechar a porta direitinho, né? Que toque é transtorno obsessivo compulsivo, tem que deixar o teclado alinhado, tem que deixar tudo retinho. Esse é um tipo de toque. O meu toque, no caso, é querer que tudo seja perfeito, sabe? Desde a minha rotina até o meu dia a dia como empresário. E eu luto com isso desde os meus 20 anos. E eu faço terapia? Faço terapia, né? No decorrer dos anos, a minha terapia, o período que eu faço já não é como era, por exemplo, talvez há 4 anos atrás, que eu fazia toda semana, porque a gente vai desenvolvendo técnicas para realmente conseguir combater isso que, teoricamente, é diagnosticado como doença, por assim dizer, mas usar ao meu favor, sabe? Então, sim, eu tenho toque, eu sou diagnosticado, isso não é uma coisa assim que eu criei, é uma coisa química do meu cérebro, é genético, e se eu não cuidasse disso, poderia literalmente acabar com a minha carreira, acabar com o meu dia. E também o toque, o toque, ele leva à depressão, o que é outra coisa que eu vou falar aqui também. Então, como que no decorrer de todos esses anos, e antes mesmo que quando eu comecei a empreender com 23 anos eu já tinha toque, como é que eu lidava com ele? Como é que eu fazia com que ele não fosse um obstáculo no meu caminho, mas eu usasse ele ao meu favor? Que eu uso ele hoje ao meu favor, tá? Isso foi uma das principais coisas que eu aprendi na terapia, que basicamente o meu psiquiatra sempre foi direto ao ponto e falou: ou tu vai usar isso ao teu favor, ou vai acabar contigo. Então, assim, o meu perfeccionismo, se eu não faço o meu dia, se eu não cumpro o que eu tenho que fazer, ou se eu não atingo os objetivos durante o dia, eu fico triste, eu fico deprê. Isso é uma coisa que já acontecia, sempre aconteceu, sempre aconteceu. Só que, obviamente, cada vez mais, ainda mais agora que eu vou completar 30 anos, eu tenho técnicas para que isso não aconteça, ok? E essas técnicas envolvem meditação,
que é o que funciona muito bem para mim, exercício físico e ocupar a minha cabeça com coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Desde coisas que eu não gosto de fazer e eu me obrigo a fazer, e coisas que eu gosto de fazer, que é programar, treinar. Graças a Deus o treino é uma coisa assim que sempre foi a minha válvula de escape, sempre me ajudou muito, tá? E o que eu tô querendo dizer aqui no vídeo é que na área de tecnologia, cada vez mais, o pessoal vem sofrendo com isso e meio que vai deixando de lado até o ponto que dá o burnout, né? O famoso burnout, que não aguenta mais fazer nada, entra em deprê total. Isso é normal. Quando você chega nesse estado, não tem que simplesmente buscar ajuda, seja de psiquiatra, psicólogo. Então o que eu tô querendo dizer aqui com esse vídeo e como que eu espero que ele te ajude? Que apesar da gente ter problemas na vida, sabe? E muita gente me vê como o ser perfeito e coisa... E isso que eu tô falando é realmente porque eu recebo esse tipo de mensagem no Instagram perguntando: nossa, como é que eu consigo ter sua rotina? Como é que você faz isso, isso, isso? E as mensagens que eu consigo responder, porque eu recebo muitas, eu falo que não é bem assim, eu tenho minhas dificuldades. E isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam. O YouTube, as redes sociais, qualquer uma, as pessoas tentam passar a imagem perfeita. Por exemplo, nos meus stories, eu nunca vou colocar coisa triste nos meus stories, eu coloco coisas felizes, as coisas que eu tenho, as coisas que eu conquistei. Mas aqui no YouTube, esse vídeo que eu tô fazendo é pra você saber que não. Tudo isso que eu faço, toda a minha rotina, desde diversão até trabalho, eu ainda tenho que tomar muito cuidado para eu conseguir equilibrar o meu toque, que é o que eu sou diagnosticado com isso, e conseguir vencer isso todos os dias, sabe? E eu nunca falava isso em público. Com o tempo, acho que no último ano pra cá, eu vinha falando aos poucos, até que chegou nesse vídeo aqui que eu tô falando abertamente, vai ficar salvo no canal do YouTube. Então, assim, eu sou diagnosticado com isso, fato. E eu sempre fui um cara que sempre fez autoanálise, eu sempre quero ser melhor, tanto mentalmente como fisicamente. Mentalmente, eu acho que fica meio óbvio isso, que quando eu comecei a Dunk Code, e quem tá comigo lá, quando começou a Dunk Code, eu era um programador web bom já e desenvolvedor de jogos. Eu falo sem problema, eu sou, só que eu continuei me aperfeiçoando cada vez mais, mesmo não precisando, porque eu tenho uma equipe para isso, eu podia só administrar. Eu gosto de fazer isso porque o meu aperfeiçoamento mental na programação e as habilidades que eu vou adquirindo não é pela programação, mas esse é o meu perfil. Assim como eu também tento mudar outras áreas da minha vida para eu ter hábitos cada vez melhores, ok? E isso exige disciplina. Então, eu vi a frase, eu esqueci quem que falou isso, mas é um cara assim que é realmente motivacional, o cara é ex-Navy SEAL lá do exército americano, ele falou assim, que muitas pessoas hoje podem fazer alguma coisa, quando, por exemplo, precisa fazer alguma coisa e tem a capacidade de fazer, tem pessoas que não vão fazer, enquanto tem as pessoas que vão conseguir fazer. E ele deu o exemplo disso quando ele falou que ele conseguiu completar uma prova para entrar nesse exército americano do Navy SEAL, que ele estava com a perna quebrada. E mesmo assim ele conseguiu concluir a tarefa. Então é aquela coisa que todo mundo, na verdade, consegue fazer isso, né? Terminar mesmo com a perna quebrada, só que não é todo mundo que está disposto a fazer isso, ok? Então hoje, eu sei que se eu tiver um dia muito cansado, se eu tiver muito morto, se eu tiver assim, sei lá, cheio de problema, mas se eu tiver que resolver alguma coisa, seja do trabalho, seja de família, de relacionamento, ou até mesmo eu, né, hoje eu luto, eu não luto profissional, mas eu faço lutas, e se no dia eu não tô bem, eu tenho que dar um jeito de reverter essa situação e me conformar que eu não tô bem, mas que eu tenho que fazer a tarefa. E isso sempre foi o maior desafio para mim. Porque eu sempre tenho que estar no meu auge físico, no meu auge mental. E isso muitas vezes, antes de eu ter, vamos dizer assim, maior controle do meu toque, mais prejudicava do que ajudava. Tinha vezes que se, por exemplo, às 2 da tarde eu não tivesse concluído alguma coisa, o resto do meu dia eu meio que fazia, aí que tá a diferença, eu fazia, só que ficava aquelas vozinhas na cabeça, sabe? Te falando, você não consegue, não consegue, não consegue. Então, o que eu tô querendo dizer aqui com esse vídeo é que mesmo uma pessoa com problemas, que tem toque, depressão, que não é o meu caso, só que hoje eu falo abertamente no sentido que não é tanto como era antes, porque hoje eu desenvolvi várias técnicas com a ajuda do meu psiquiatra, do meu psicólogo, e eu acho que todo mundo que tem condições deveria investir nisso também, porque a gente não está aqui para dar um sprint, né, como fala em inglês, que é dar uma corrida gigantesca num curto período de tempo, né? A gente está aqui para fazer uma maratona, a gente quer fazer isso, a gente quer trabalhar, a gente quer estar com as pessoas que a gente ama, com saúde, porque com saúde a gente corre, o resto a gente corre atrás,
pelo maior tempo possível. Esse é o meu objetivo, sabe? E eu vejo às vezes pessoas, sei lá, de 22 anos, 23 anos que já estão acabadas, estão cansadas, e eu entendo, tá ok? Mas esse vídeo eu espero que, se você quiser compartilhar, passar para talvez essas pessoas para mostrar que dá para vencer isso e você consegue usar isso ao seu favor. Tem como usar isso ao seu favor, sabe? Então, o que eu tô querendo aqui, para esse vídeo não ficar muito extenso, dizer para você é que se você tá sofrendo com depressão, se você tá burnout, síndrome do impostor, que você acha que não é possível, ou que você acha que a grama do vizinho é mais verde, ou que você sente raiva quando vê as pessoas serem bem-sucedidas nas redes sociais, que basicamente as redes sociais fazem isso, eu recomendaria você sair das redes sociais. Eu, por exemplo, só uso rede social para trabalho e no final de semana de vez em quando, sabe? Eu recomendaria você buscar ajuda, mas principalmente encontrar uma força que está dentro de você, sabe? Eu tive um toque por muito tempo, eu vou dizer até de talvez 2 anos pra cá, que eu achava que eu só conseguia fazer minhas coisas se eu tomasse 5 xícaras de café no dia para conseguir ativar a minha cabeça, porque eu tenho a cabeça muito rápida, né? Muitas pessoas falam, nossa, como tu tem um raciocínio rápido e tal. E por muito tempo eu achei, não, mas é o café que faz isso comigo, né? É o café. Quando eu descobri que não era o café, foi uma coisa minha, uma coisa interna, uma coisa que eu treinei por anos, que eu abri mão desde os meus 16 anos de sair com os meus amigos, festa, principalmente ali nos 18, 19 anos, e eu ficava em casa estudando, na época eu comecei a programar muito cedo, ficava estudando, ficava obcecado por aquele negócio. Isso é meu e ninguém pode tirar isso de mim e não é uma substância que vai fazer isso comigo. E agora, só para o vídeo não ficar muito longo, eu quero encerrar dizendo o seguinte: muitas pessoas hoje recorrem a substâncias para, às vezes, tapar o sal com a peneira, né, que fala, às vezes para ocultar a depressão ou talvez ter uma sensação rápida de bem-estar. Então muitas pessoas recorrem ao álcool, sabe? Quando na verdade, quando passa o efeito dessas drogas, é muito pior do que quando você começou a usar essas drogas. Isso é uma coisa que eu tô falando porque eu já fiz isso por muito tempo. Eu nunca usei drogas, nunca bebi álcool, mas eu usava, por exemplo, pré-treino. Pré-treino que eu uso para treinar. Às vezes no dia eu não tava muito bem e ao invés de encarar aquele dia que eu não tava muito bem sem tomar nada, eu ia lá e colocava um pré-treino pra dentro. Ok, é pré-treino, é bomba. Eu nunca tomei bomba, né, ou esse tipo de coisa. Mas o ponto aqui é que muitas pessoas às vezes tentam tapar o sal com a peneira. O meu exemplo foi pré-treino e pré-treino tá ok, não tem nenhum problema. Mas tem gente que às vezes usa drogas, substâncias, álcool. Isso é a pior coisa que tem, porque quando passa, o efeito na hora é bom, a gente sente bem, né? Se você bebe álcool, se você usa substâncias. Só que quando passa o efeito, você vai querer usar mais, o que acaba levando à dependência, e você vai estar com um problema ali dentro de você. E você só cura esse problema que está dentro de você quando você aceita ele, encara ele e se conforma com ele. Eu tá fazendo esse vídeo aqui em público, que vai ficar no canal do Land Coach, não tem nem por que eu tirar, mesmo que pegue pouca visualização, ou se pegar muita, pra mim não faz a menor diferença, porque se eu conseguir ajudar uma pessoa com esse vídeo já tá ótimo. É que realmente você tem que acreditar que essas dificuldades todo mundo tem. Desde o The Rock lá, que tem o Instagram, todas as pessoas hoje que aparentam ser perfeitas são as que mais têm problema. E eu falo isso porque eu tô nesse meio digital, pessoas aí com milhares de seguidores e que aparentam ter a vida perfeita, falaram, Gui, tu sabia que aquele cara tal, não vou citar nomes aqui porque tem vários, ele fez isso. Daí eu falei, putz, cara, mas o Instagram dele parece perfeito, tava lá com a namorada sempre. Não, mas é por causa que ali era tudo combinado e coisa. Que coisa pior do que isso, sabe? Quando você é verdadeiro, quando você tem um objetivo, e se você é uma pessoa espiritualizada, não tô falando de religião, mas se você acredita no seu propósito, que você pode ajudar as pessoas, você consegue vencer qualquer coisa. E quando você sabe que a força está dentro de você e não em fatores externos, porque eu faturei mais hoje, ou que eu vou faturar, eu quero fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O meu jogo aqui hoje, por muito antes, né, vamos dizer, sei lá, 2 anos atrás, eu falava, não, quero bater essa meta aqui de faturamento. Óbvio, a gente precisa sobreviver, né? Eu preciso me alimentar, por assim dizer. Talvez eu ganhe mais do que o fulano e o ciclano ganha mais do que eu, mas no fundo cada um tem a sua jornada e a gente faz isso porque a gente tem que fazer. Então, quando você também coloca o dinheiro um pouco de lado no sentido que você sabe que tem que fazer, mas a sua missão vem antes e você entender que o dinheiro é uma consequência disso, aí sim você está no caminho certo. E não sou eu dizendo, porque eu falo isso por experiência. Hoje eu faço as coisas com muito mais prazer, eu tenho muito mais resultado justamente porque eu coloco o dinheiro de lado.
Ah, Gui, mas pra você é fácil, você já conquistou, você tem coisa. Não, não é assim, não é fácil. É uma coisa que tem que ser treinada. E se eu tivesse essa mentalidade quando eu comecei, mesmo quando eu não tinha nada, seria muito melhor, eu conseguiria atingir muito mais rápido, porque eu não ficaria com essa pressão que eu tenho toda hora na cabeça, que eu tinha, né? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, foi um vídeo, enfim, para variar um pouco aqui o tema do canal. Coloquem aqui nos comentários se você passa por dificuldades, enfim, tenta mandar uma mensagem no meu Instagram, me segue no Instagram, tem muito conteúdo motivacional, e quando for ver meu Instagram e falar, putz, o Gui tá voando, o Gui treina, ele programa, tem a namorada, tem tudo bem. Não, eu tenho muitas dificuldades internas que eu preciso vencer todos os dias, e se eu baixar a guarda por 1 minuto, o toque ainda, que é uma condição que eu tenho no meu cérebro, ele me ataca com muita força. Por isso que eu medito, por isso que eu treino, por isso que eu tô sempre trabalhando a parte mental. Corpo e mente vão junto, ok? Se inscreve, deixa o like, tamo junto, forte abraço e se cuida.